Já pararam para pensar no que acontece quando um cartório, um serviço essencial que usamos para quase tudo, fica de repente sem o seu titular? Quem assume para que a vida não pare, para que os documentos continuem sendo emitidos? Hoje, a gente vai decifrar exatamente essas regras, analisando um caso prático que vai deixar tudo muito claro. Vamos nessa! Pois é, essa é a grande questão, né? Quando uma serventia fica vaga, seja por aposentadoria, falecimento, não importa o motivo, o sistema precisa ter uma resposta bem rápida para garantir que nada pare. E a solução para isso está numa figura jurídica muito específica criada exatamente para esse tipo de situação. E essa figura é o interino. Olha, é super importante entender uma coisa. O interino não é o novo dono do cartório, de jeito nenhum. Ele é, na verdade, um agente do Estado que está ali só de forma temporária. A missão dele é bem clara: manter o serviço funcionando direitinho até que um novo titular, que passou em concurso público, assuma de vez. Beleza. Agora vamos para a prática. Para entender como essa designação funciona nos mínimos detalhes, nada melhor do que analisar um caso concreto, uma daquelas questões que testam de verdade o nosso conhecimento sobre as regras do jogo. O cenário é o seguinte, presta atenção. Duas serventias, lá na mesma comarca, ficam vagas. Uma é de registro civil, a outra é um tabelionato de notas. O órgão responsável, claro, precisa agir. O nosso desafio aqui é identificar entre as várias opções qual é a única atitude correta, a única permitida pela lei atual. Então, agora começa a nossa investigação. A gente vai passar um pente fino em cada alternativa, uma por uma, comparando o que elas dizem com a norma que manda no assunto, que é o provimento 149 do CNJ, já com as atualizações mais recentes. É um processo de eliminação, e cada palavrinha aqui importa. A alternativa A já chega com uma palavra de peso, deve. Ela trata a acumulação de duas serventias por um único interino como se fosse a regra, uma obrigação. A pergunta que fica é, será que a lei realmente impõe essa acumulação? E a norma responde isso com toda clareza: não. O ponto-chave aqui é a expressão "é possível". Isso significa que acumular é uma faculdade, uma possibilidade que a corregedoria vai analisar caso a caso, e não uma obrigação. Só esse deve da alternativa já a torna incorreta. Pronto, primeiro erro identificado. Agora vamos para a alternativa B, que vai para o extremo oposto. Ela diz que a acumulação é vedada, ou seja, proibida como regra geral. Se a alternativa anterior errou por tratar como obrigação, essa aqui erra feio por tratar como proibição. E olha só, esse comparativo deixa o erro escancarado. A norma diz que é possível, enquanto a alternativa diz que é vedado. É uma contradição direta, preto no branco. Por isso, a alternativa B também está fora do jogo. Já eliminamos duas, hein? Olhando agora para a alternativa C, ela parece mais sutil, mas esconde dois erros cruciais. O primeiro está na palavra apenas, que limita demais quem pode fazer a designação. E o segundo erro está no prazo, que ela dá a entender que é por tempo indeterminado, até a assunção do titular. Vamos conferir na norma se é isso mesmo? E o artigo 67 é cristalino. Primeiro, não é apenas a corregedoria. O juiz competente também pode designar se a norma local permitir. Segundo, e isso é muito importante, não existe esse negócio de prazo indeterminado. Existe um limite bem definido, prazo máximo e improrrogável de 6 meses. Com isso, a alternativa C também desmorona. Vamos para a última alternativa incorreta, a E. Essa aqui comete uma série de equívocos. Ela fala em um dos substitutos, dá preferência para o de maior idade e ainda define o prazo em 1 ano. São 3 erros numa frase só. Vamos ver. Vamos detalhar isso. A lei não dá essa liberdade de escolha. Não é um dos substitutos. A designação tem que ser sobre o substituto mais antigo. A idade só entra na conversa como critério de desempate, sabe? Se tiver mais de um substituto com a mesma antiguidade. E como a gente já viu, o prazo máximo é de 6 meses, e não de 1 ano. Ou seja, a alternativa E está completamente errada. Bom, depois de eliminar metodicamente as alternativas A, B, C e E por eliminação, só nos resta uma, né? Vamos agora confirmar se ela está em perfeita sintonia com a legislação. E aqui está. A alternativa D é a correta. Vamos conferir ponto a ponto. Ela usa o verbo pode, indicando que é uma possibilidade, menciona as duas autoridades que podem designar, a corregedoria ou o juiz competente, dependendo da norma local, e aponta para a pessoa certa, o substituto mais antigo, perfeita, bate exatamente com o que a lei diz. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, vamos colocar na tela mais uma vez o artigo que é a espinha dorsal de toda essa análise. A segurança da resposta vem da clareza da norma, não tem segredo.
Observem de novo o artigo 67. Cada elemento da alternativa correta está aqui. A autoridade que designa, a pessoa que deve ser designada, e foi a parte final desse mesmo artigo, aquela sobre o prazo de 6 meses, que nos ajudou a eliminar as outras opções. Tudo se encaixa. Então, para a gente organizar as ideias e fixar de vez o conhecimento, vamos resumir as regras essenciais da designação de interinos. Esses são os pontos que realmente precisam ficar na memória. E aqui está, de forma bem visual e direta. Quem designa? Corregedoria ou juiz competente. Quem é designado? O substituto mais antigo. Por quanto tempo? No máximo 6 meses, e não pode prorrogar. E sobre acumular serventias. É uma possibilidade, não é nem obrigação nem proibição. Guardar esta tabela é guardar a essência do assunto. E para fechar, fica uma reflexão. Ao estabelecer critérios tão objetivos, como a antiguidade, e um prazo tão rígido, a lei faz muito mais do que só manter o serviço funcionando. Ela está protegendo a própria administração pública, evitando o famoso apadrinhamento e garantindo impessoalidade na gestão temporária de um serviço que é vital para todos nós. É uma verdadeira engenharia jurídica pensada para trazer segurança e confiança. Até a próxima!